aí, F1maníacos, tudo bem com vocês? Eu tô trazendo uma novidade aqui para vocês hoje. É o lançamento do nosso quadro F1 Mania em Dia, que tem como objetivo, como o próprio nome já diz, deixar você em dia das notícias sobre o automobilismo, sobre a Fórmula 1 e todo o universo da velocidade. A gente vai publicar todo dia, de segunda a sexta, sempre às 19 horas no nosso canal do YouTube, aqui no horário de Brasília, um resumão do dia, o que aconteceu. Por exemplo, hoje que é segunda-feira, eu também vou falar um pouquinho do que aconteceu no fim de semana, tudo para deixar você atualizado, tudo para deixar você em dia. Então, espero que vocês gostem e nos acompanhem aqui no nosso canal. Então, para começar, não sei quem viu, quem acompanhou, o mundo vem aí numa onda de protestos depois que o George Floyd foi assassinado brutalmente por um policial lá nos Estados Unidos. Ele foi sufocado, né? E aí, desde então, já há mais de 3 semanas, protestos pelo mundo inteiro contra o racismo. E aí, Lewis Hamilton, aí o único negro da Fórmula 1, sempre se posicionando, já tem algumas semanas, ele até cobrou dos pilotos, seus colegas ali da Fórmula 1, que se posicionassem também, e aí um ou outro realmente acabou se posicionando. O Lewis Hamilton decidiu então ontem ir a um dos protestos em Londres, esteve lá, fez sua parte, meio que ao mesmo tempo que estamos no meio de uma pandemia, deu para ver que ele estava protegido ali por uma máscara, mas ele foi às ruas dar voz à sua própria causa, né? A gente vê que a Fórmula 1 e o automobilismo de modo geral tem tão poucos negros que foram tão prejudicados ao longo de toda a história da humanidade. Então chegou a hora de dar um basta e ele foi lá para isso, foi lá para também fazer a sua parte. Enquanto tudo isso acontece, ontem à noite teve um episódio muito terrível. A NASCAR acabou encontrando um nó de forca lá, uma corda em formato de forca, na garagem do Bubba Wallace, que é um piloto, é o único afro-americano que disputa a NASCAR. E é uma cena horrível, porque foi um tom de ameaça que deixaram ali para ele, um símbolo, algo que representa algo tão ruim, né? Na NASCAR a gente sabe, ali para quem acompanha mais de perto, que é uma categoria que sempre teve ali seus pontos meio preconceituosos, machistas, racistas, até mesmo xenofóbicos. É uma categoria que apresentava a bandeira dos Estados Confederados Americanos, que para quem conhece um pouquinho de história vai lembrar que foi aí uma ala mais extremista dos Estados Unidos durante uma guerra civil que eles tiveram lá no país. E que a NASCAR baniu frente a esses protestos recentes. E ontem teve esse episódio, então, dessa ameaça que o Bubba Wallace sofreu. E a NASCAR está investigando para tentar descobrir quem fez isso e banir definitivamente esse grupo ou essa pessoa do esporte. E mais um caso que aconteceu ontem na NASCAR é que mesmo com a proibição da bandeira confederada dentro do autódromo, a etapa ontem, que seria disputada em Talladega, acabou ficando para hoje por conta das chuvas lá ontem. Teve avião passando com a bandeira dos Estados Confederados, teve muita gente do lado de fora do autódromo exibindo a bandeira, então deu para perceber que ali a região é meio complicada e não é muito legal em relação a isso, né? O mundo vem numa transformação muito lenta, muito mais lenta que a gente gostaria, e dá para ver que tem muita gente ainda indo contra. E para finalizar esse assunto, um episódio um pouco confuso, curioso. A Fórmula 1 lançou na manhã desta segunda-feira um programa, uma campanha que é a hashtag We Race as One, que em português é corremos como um só, né? E eles dizem que ali a campanha tem como objetivo falar sobre a luta contra o racismo, sobre a igualdade, sobre o combate ao coronavírus, mas principalmente sobre o racismo. Mas tem um fato meio curioso e estranho. A bandeira disso, o símbolo disso, é o arco-íris, que na verdade é o símbolo da matéria LGBT, né? Então ficou uma coisa meio estranha para a Fórmula 1. Quando eu vi a foto, eu falei, putz, que legal, a Fórmula 1 vai finalmente falar sobre mais um assunto, né? Sobre a desigualdade de gênero e também sobre o preconceito contra a LGBT. Aí você vai ler o comunicado, na verdade é um monte de assunto misturado sobre uma única bandeira, então ficou meio confuso. No meu ponto de vista, eu acho que os assuntos individualmente são muito válidos, é legal que a Fórmula 1 esteja se movimentando,
mas eu gostaria de ver um pouquinho melhor cada um dos assuntos sendo tratados individualmente, talvez elegendo meses para falar sobre um assunto, cada mês é um assunto. A gente vê isso nos esportes americanos, né? Principalmente na NFL, que tem o Outubro Rosa, que é o câncer de mama, tem o mês militar, então, enfim, não é o melhor exemplo, mas ele tem um exemplo de como se separa ao longo dos meses os assuntos. E a Fórmula 1 acho que fez de um jeito meio estranho, espero que dê certo, mas o assunto é um, a bandeira é outra, bem confuso. E eu até, enfim, como não é o meu lugar de fala em nenhum desses assuntos, né? Sou branco, sou homem, então eu até queria poder ouvir desses clusters, dessas pessoas que se encaixam, o que acharam dessa ação da Fórmula 1, né? Porque, do meu ponto de vista, ficou um pouco confuso estarem todos abaixo de uma mesma bandeira. Continuando aqui a pauta do dia, uma pauta que esteve muito em voga no fim de semana, foi o acidente do Alessandro Zanardi. Para quem não acompanhou, o Alessandro Zanardi, que é um piloto que foi campeão na Fórmula Indy, ainda como kart naquela época, né, CART, que aqui no Brasil era conhecido como Fórmula Mundial. Ele depois foi para a Fórmula 1. Na verdade, ele começou na Fórmula 1, numas equipes ruins, depois ele foi campeão na Fórmula Mundial, aí ele foi para a Fórmula 1 de novo com a Williams, acabou não se dando muito bem, o carro da Williams naquele ano era bem ruim, e aí ele voltou para a Fórmula Indy, Fórmula Mundial, e logo no seu retorno, né, no ano de retorno, ele acabou sofrendo um acidente muito forte na Alemanha, acabou perdendo as duas pernas. Numa saída de box, um carro veio e acertou o seu e acabou levando suas duas pernas. E quando todo mundo achou que ele pararia, que acabaria a carreira dele, que o Zanardi estava acabado, em pouco tempo ele voltou a correr, correu no Mundial de Turismo, em carros adaptados, e ele foi medalhista de Olimpíada em algumas situações. Ele foi medalhista aqui na Olimpíada do Rio, na Paralimpíada, na verdade. E aí numa prova nesse fim de semana, uma prova amistosa com a intenção de angariar fundos de caridade, ele acabou perdendo o controle da sua handbike, né, uma bike de mão que ele pilota mais ou menos assim com a mão, e acabou perdendo o controle, foi para o lado contrário da via, na contramão, acabou sendo acertado por um caminhão. E aí ele foi levado super às pressas de helicóptero para o hospital, chegou lá bem debilitado, com traumatismo craniano, apesar das informações darem conta aqui de que ele foi encontrado consciente. Ele passou por cirurgia, foi colocado em coma induzido e está lá desde então do acidente. E hoje, segunda-feira, já passado alguns dias, ele segue em coma. O estado dele ainda é crítico, porém estável. O que não é nem bom nem ruim. Ele não melhorou, mas ele também não piorou, então é uma situação que requer muitos cuidados. Os médicos envolvidos na cirurgia e no tratamento dizem que ainda é muito cedo para prever qualquer coisa, para falar qualquer coisa, e isso eles só devem ter um prognóstico melhor do caso dele quando ele acordar, e não se sabe quando ele vai acordar, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser que ele não venha acordar. Então é um caso que aspira a muitos cuidados e a gente segue acompanhando aqui. Você pode seguir acompanhando com a gente todo o comunicado que o hospital solta, novas informações. A gente tem publicado no F1 Mania, e a gente vai trazer diariamente aqui também no F1 Mania em Dia para você acompanhar também no nosso canal do YouTube. Para encerrar o nosso programa de hoje, o nosso quadro de hoje, eu queria falar sobre o fim da Fórmula 1 na TV aberta lá na Alemanha. A RTL, que é a emissora que transmitia a Fórmula 1 em TV aberta na Alemanha, anunciou que não vai renovar o contrato com a categoria. Então, este 2020 é o último ano em que eles vão transmitir a categoria. Com isso, os alemães agora só terão duas opções, que é assistir na TV a cabo, né, TV fechada, TV paga, que é via Sky Sports, e a outra opção é via F1 TV Pro, que é o programa pago da Fórmula 1 oficial, online, no site deles, para que você então acompanhe. As transmissões do F1 Mania TV Pro são muito interessantes do ponto de vista de quantidade de conteúdo. Então, tem lá todas as câmeras dos 20 pilotos on-board ao vivo,
tem uma transmissão bem legal, porém, muita gente reclama de falhas na transmissão, tem um delay relativamente alto em relação à TV aberta, né? Aí por volta de 30 segundos, chegando até 1 minuto de delay em relação ao tempo real. O Sky Sports lá na Alemanha é relativamente caro para a média alemã do custo das coisas, então a Fórmula 1 vai perder um pouco de audiência no país. É um país que corre risco de não ter mais nenhum piloto alemão no futuro muito próximo, né? Hoje o piloto que representa a Alemanha é o Vettel, ele já não tem mais contrato com a Ferrari para a próxima temporada, ele ainda não tem um cockpit certo, então a Alemanha pode ficar sem piloto e sem Fórmula 1 na TV aberta. O caso que pode se repetir aqui no Brasil. A gente já não tem mais piloto na Fórmula 1. A Globo negocia o contrato com a categoria, a renovação, que também acaba no final deste ano. A Fórmula 1 vem num cabo de guerra aí com a emissora carioca. A Fórmula 1 quer liberar o F1 TV Pro no Brasil, a Globo não quer muito. A Globo quer pagar menos do que a Liberty cobra. Então tem um pouco desse cabo de guerra e no fim, se a Fórmula 1 sair da TV aberta aqui no Brasil, assim como em qualquer lugar do mundo, quem tem a perder somos nós, fãs, porque diminui nossas opções para acompanhar e também porque acaba diminuindo o esporte, né? Menos gente com oportunidade de assistir. A gente sabe que aqui no Brasil TV paga, TV fechada é para poucos, então para a gente que é fã e também para quem é profissional, né, jornalista, e acompanha a Fórmula 1 profissionalmente, a gente sabe que a Fórmula 1 perder espaço na TV aberta, em grandes meios, é muito preocupante porque vai diminuir nossa base de fãs, né? A gente vai ter menos pessoas com quem conversar sobre o assunto, vai virar cada vez mais um esporte de nicho. Eu converso com amigos e eles dizem que corre risco da Fórmula 1 virar o tênis, né? A gente teve o Guga, muito sucesso, chegou a transmitir na TV aberta, e aí agora vira TV fechada, e aí vai perdendo mais e mais espaço, e aí pouquíssimas pessoas vão gostar. E vão acompanhar de fato também, né? Então, a Fórmula 1 tem no Brasil a sua maior audiência hoje, né? Porque passa na TV aberta ainda, porque é um país muito grande, e que se sair da TV aberta, a gente sabe que esses números vão acabar minguando e num futuro um pouco mais distante pode vir a se tornar um grupo muito, muito pequeno. Mas é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso F1 Mania em Dia. A gente volta amanhã às 19 horas aqui no nosso canal do YouTube. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que é super importante porque você recebe as notificações de quando um vídeo novo sai. Então você vai receber todo dia uma notificação aí que o F1 Mania em Dia chegou no nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Deixe seus comentários aqui embaixo. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês em relação a essas pautas que eu trouxe para vocês aqui hoje. A gente se encontra amanhã. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.